Então, essa influência, essa interferência, é importante nós guardarmos isso. Sempre existiram. Se elas sempre existiram, elas continuarão existindo. Isso é inevitável. Qual a diferença do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, que falavam das assombrações, dos fantasmas? É que eles ignoravam como esses espíritos agiam. E essas influências, elas são mais numerosas do que nós estamos pensando. E vamos entender o porquê. Por isso que muitas vezes nós mesmos, trabalhadores, falamos assim: nossa, hoje eu estou com os meus pensamentos muito estranhos, o meu comportamento, eu estou irritadiço, eu estou cansado, eu não consigo explicar o porquê que eu estou cansado. Eu não consigo raciocinar direito. E nós acreditamos que isso não é nada, é apenas algo que vai passar. Mas já é influência desses nossos irmãos adversários que não necessariamente estão ao nosso lado. Eles podem sim estar fazendo isso através de outros espíritos que eles comandam e que têm exatamente essa tarefa de nos cansar, de nos debilitar, de nos esgotar. Por quê? Que eles querem nos cansar fisicamente e mentalmente, para nos deixar fracos, debilitados, para quando eles chegarem com a força e a intenção que eles querem, eles não encontram resistência. Nós nos entregamos facilmente. Qual é a forma melhor que eles sabem que nós nos entregamos? Nós dizemos assim: nossa, eu estou tão irritado, tão incomodado, eu estou sem paciência alguma, não estou aguentando nem a mim mesmo, eu vou tomar um calmante, eu vou tomar um tranquilizante. E é exatamente nesse mecanismo que nós começamos a facilitar mais e mais a ação deles sobre nós. Não é no primeiro dia que você toma, nem no segundo dia, mas a influência continua para que você continue tomando. Até que você se habitue a essa medicação, a esse tranquilizante, a esse psicotrópico, e aí sim você está sob o controle mental deles. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses tipos de medicações que temos dentro de casa, né? E nos abstemos ao máximo de usá-las. O melhor remédio para isso é a meditação, a prece, o pedir e obter que Jesus nos fala, né? Então, guardem aqui, ó. Os espíritos sempre vão interferir, sempre vão nos influenciar no nosso comportamento. E esse nosso comportamento é o comportamento do esposo, é o comportamento do filho, é o meu, é o do meu colega de trabalho. Sempre com uma finalidade, com um propósito. E não podemos ignorar isso. Alguma pergunta nesse primeiro slide? Estão se vendo em algumas situações assim? Sempre. Ô, Antônio, Oi? Você falou tranquilizante. E quem toma remédio para dormir também é a mesma coisa? A mesma coisa. Também não é bom. Zolpidem, por exemplo, quem toma Zolpidem, escitalopram, se você tem um distúrbio do sono, tem dificuldade para dormir, é que em termos de, eu diria, em termos de desprendimento do seu perispírito, você está, eu digo você porque você perguntou, você está tendo sérios problemas de se desvencilhar dos fatos do dia a dia, dos seus hábitos diários. E o uso da medicação, Lília, que nós usamos para dormir, ela dificulta para nós o retorno ao corpo e facilita a ação dos espíritos obsessores. Sempre vai facilitar. Porque eles sabem que o efeito do hipnótico afrouxa os laços que nos trazem para o corpo físico. Então, nós não conseguimos escapar deles. Tentamos, mas não conseguimos, porque estamos sob efeito do hipnótico que tomamos.
Então, atrapalha sim. Por isso que eu estava dizendo, o melhor medicamento para isso é a meditação, a prática diária da meditação, acompanhado do processo respiratório, que vai aumentar o que em você? A endorfina. Perceberam que nas farmácias tem aí uma prateleira única, somente uma prateleira de melatonina? Você entra na farmácia, tem frascos de melatonina de tudo quanto é dosagem, né? Vendida a rodo. Qual o problema? A melatonina é um hormônio. Não podemos esquecer disso. Ela não é uma vitamina qualquer. Ela é um hormônio que vai interferir no seu ciclo circadiano, no teu relógio biológico, que é determinado pela tua melatonina. Você taca a melatonina lá, além do que você produz, porque você dorme mal, vai dormir tarde, luz acesa, usa o celular até na hora de fechar os olhos, o ciclo de melatonina está alterado. Então você toma. Vai fazer efeito? Ao longo do tempo faz. Mas, por outro lado, você desencadeia desequilíbrios no seu diencéfalo, uma área do cérebro que atua sobre o sistema límbico, que vai atuar sobre a tua pineal, que vai atuar sobre a sua secreção hormonal. E você desequilibra todo o seu organismo, facilitando a ação desses nossos irmãos espirituais ainda em vibrações baixas. Não vamos nos enganar, são inteligentíssimos, são cientistas, são pesquisadores, são médicos, são farmacêuticos, são bioquímicos. Não é qualquer um. E eles sabem como trabalhar. Então, por isso que Oi, pode falar. Mas eles já agem antes de dormir, né? Porque ele já tira o sono da pessoa, né? Ele já não deixa a pessoa dormir. No começo é assim mesmo. Ela tomar um remédio e daí piora. Aí ela cria dependência física e mental do medicamento. Se eu não tomar, não durmo. E aí vai tomar. Eu tenho o meu irmão abaixo de mim, ele toma Zolpidem. Eu fiquei sabendo agora, todos os dias. Qual a situação que ele está se deparando? Ele, mesmo com o Zolpidem, ele toma 11 horas da noite. Então, ele toma e vai dormir. Quando é 2 horas, 3 horas da manhã, ele acorda com paralisia do sono. Ele não consegue se mexer na cama. Ele fica paralisado. E ele entra em pânico. Ele entra em desespero. Ele quer gritar o nome da esposa, não consegue. Ele quer mexer os pés e os braços, não consegue. Ele quer sair rolando da cama, não consegue. Veja que a vontade dele não está sob o controle dele. Ele tem as vontades, ele tem o desejo de sair, mas não consegue. Quem está controlando? A espiritualidade. Através de onde? Do córtex motor dele, do córtex cerebral dele, dos corpos neuronais, que vão atuar sobre os músculos. Eles inibem aqueles córtex, aqueles neurônios, mas deixam os neurônios da sensibilidade ativos. E ele entra em pânico. Aí, quando ele consegue sair de 6 horas das 3 da manhã e até as 6 horas da manhã, ele fica assim. Quando são as 6 horas da manhã, ele sai da cama. A cama dele não tem mais lençol. Ele nem percebeu que o lençol saiu. A esposa dele está praticamente caindo da cama. E ele vai trabalhar numa boa, não tem sono. Faz o serviço dele, é pedreiro, hein? Serviço pesado. Faz o serviço dele, volta para casa, está cansado, trabalhou muito. Repete o ciclo. Repete o ciclo. Antônio. Oi. Então, o meu marido também toma esse remédio. Pois é. Se praticasse meditação diariamente e sabendo o que está fazendo, eu garanto que em 1 mês não precisaria usar mais, mas tem que fazer todo dia. Não precisa. Se liberta rapidinho. Mas nós vamos para o lado mais fácil. O lado mais fácil é medicação. Medicação. É o lado mais fácil.
Por isso que esses espíritos sabem disso. Eles nos conhecem muito bem. E eles vão influenciar, eles vão interferir, sim, sem dó, sem piedade. E sempre haverá um agravante. Por enquanto, o meu irmão, que eu estou citando como exemplo, ele está na fase inicial do processo obsessivo. Vai piorar. Vai piorar. O número de pessoas que são vítimas das influências espirituais, vejam agora interessante, identificadas ou não, é muito maior do que nós imaginamos. Onde é que nós estamos? Nessas que não são identificadas. Nós achamos que estamos livres deles, e não estamos. Eles querem nos fazer acreditar que estamos livres deles. Só que, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos o desequilíbrio que graça na humanidade, independente da escolha religiosa de cada um. Independente. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, religiões afros, apômitra, budista, Seishonoye, Santo Daime, não importa. Algumas vertentes têm mais facilidade, né? Reiki tem mais facilidade, mas a influência deles está em todos os lugares. O que é que vai diferenciar? O quanto você sabe como eles agem. Quanto mais você compreende as técnicas que eles usam, mais preparado você está para não cair na influência deles. E o parágrafo de baixo diz assim, ó, os desencarnados são os responsáveis por grande número das ocorrências humanas. Por que eles são os responsáveis? Eu chego lá no Carlos, lá na loja dele, e digo assim para ele, Carlos, que você... Oh, bom dia, bom dia. Você tem tal coisa para me oferecer? Aí o Carlos está meio desatento, meio distraído, ele diz assim, olha, não tenho agora. E eu tomo esse não tenho agora como uma malcriação dele, uma falta de atenção, um atendimento ruim. Aí eu digo para ele assim, você atende todos os seus clientes desse jeito? Porque se você atende, a sua loja não aguenta logo, não. Ele reage. Então, o que acontece? O Carlos sabe que ele está me vendo, ele está vendo que eu estou ali, que eu estou provocando-o. Ele pode cair na provocação, ele chama um segurança e diz, ó, tira esse cara da minha loja, que ele está me perturbando. Eu preciso trabalhar. Mas o desencarnado você não vê. Que está comigo e que está o outro influenciando também o Carlos. Aí eu vou embora e ele fica irritado, aborrecido, passando mal, pressão alta, tremendo, totalmente desequilibrado por um dia de trabalho que virou uma droga para ele. Então, essas intercorrências acontecem aos milhares no dia a dia. Principalmente quem lida com o público. Ivone, Magali, o Wagner, não sei se mexe com o público, a Lia e o Carlos, a Lília e o Carlos. Precisa tomar muito cuidado com essas provocações. Porque estão ali, sim, provocando. E quanto mais vocês estudam, mais eles vão provocar. Mais eles vão agir. Ou vão interferir no sono, ou vão interferir no relacionamento da família, ou vão interferir no quesito do trabalho, ou vão interferir no quesito econômico, ou vão interferir no quesito da doença. Eles vão interferir em várias áreas. A influência espiritual atinge milhares e milhares de pessoas que nós sequer imaginamos que estão sob influência. Tudo bem? Mas não podemos esquecer que a influência espiritual é sempre uma mão de duas vias. Todo obsidiado tem a sua participação no processo. Tem a sua participação. Não existe obsessão sem permissão do outro e aceitação. Não existe. Precisamos entender isso.
Aí é que está a nossa defesa, aí é que está a nossa segurança. Eu aceito ou eu me preparo e bloqueio isso? Tudo bem? Antônio, Oi. o que você está falando aí é tão real e é tão presente no dia a dia que eu presenciei isso hoje. Sabe, eu trabalho assim, só naquele setor que eu estou, com quase 80 meninas. E nem todas têm aquele clima que você sente agradável. Você Sim. sente os espinhos de algumas. E essa influência eu senti de algumas meninas hoje, né? Mas aquilo eu senti assim que parecia que mandava flechas, de tão ruim que estava. Aí eu não entrei nesse parafuso delas, eu me bloqueei, muito pelo contrário, comecei a emitir energias boas e tudo mais, e também não fiquei nisso. Começou a dar fila, entrei no caixa, comecei a atender alegre e tudo mais, aí chegou um cliente e falou assim, mas que energia é essa sua, hein? Porque eu não entrei naquele parafuso delas, eu saí fora, também não me atingiu. Espero que a energia boa tenha chegado até ela também. Depois eu não percebi mais nada, assim, sabe? E são influências que nós temos no dia a dia. Aí vai de você entrar ou não nisso, né? Essas influências que você está falando, Ivone, e todos nós vivenciamos, vêm de vários sentimentos nossos, que talvez tenha um slide aí que vai falar isso. Mas, por exemplo, o principal deles é a inveja. A inveja, o ciúme, são as ferramentas principais que abrem campo energético para a ação deles. A grande questão está nesse slide aqui, ó. Eu coloquei uma imagem de um bipolar, um cara rindo e, ao mesmo tempo, ele irado, né, furioso. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós temos essa oscilação, depende de quanto é que nós ficamos em um ou em outro. Nós sempre oscilamos entre. O problema está em que nem sempre ocorre da maneira como nós já aprendemos a identificar. Lembra que nós estudamos obsessão simples, obsessão mais intensa, complexa, depois nós identificamos subjugação, fascinação, não é isso que nós estudamos já? Mas existem obsessões muito além disso, que é o que nós estamos começando a estudar na quinta-feira, naquele livro lá do Manuel Filomeno de Miranda, Os Bastidores da Obsessão. Como é que eles atuam nos bastidores, que nós não nos damos conta. Porque obsessão e subjugação fica fácil para a gente identificar, porque ela já está manifesta. É que nem uma ferida que surge na nossa pele, a gente está vendo ali, vamos cuidar. Mas existem formas de obsessão que nós sequer imaginamos. Até no útero da mãe mesmo, antes de nascer. Né? Então, todo esse processo, nós precisamos entender que está o tempo todo à nossa volta. E com algum propósito, nunca é de graça, nunca é por brincadeira. Obsessão não tem brincadeira. Agora, esse slide é muito importante, porque diz respeito à internet e ao celular, tá? O mundo virtual. Então, ele está dizendo aqui, ó, as interferências espirituais, a cada dia, estão mais sutis, quase imperceptíveis. Vão invadindo o nosso campo mental, transmitindo um pessimismo, uma melancolia, uma tristeza, uma solidão, uma rejeição. Exemplo. Todos vocês já sabem. O atirador lá o jovem que matou lá as professoras, lá em Aracruz. Onde é que ele disse que aprendeu tudo aquilo lá? Pela internet. O que ele alega? Uma rejeição, um bullying. Não é? Todo mundo está com raiva dele. Com raiva do pai, com raiva da família. O que vocês acham que esses espíritos que levaram esse garoto de 16 anos a cometer uma atrocidade dessa? Começou ontem? Começou há 3 anos atrás? Claro que não. O propósito é apenas se limitar àquelas mortes, àquela violência, aquele sangue que está lá naquele ambiente, aquela energia que ficou naquelas escolas? Claro que não. O
propósito está em deixar a massa que estão acompanhando vibrando, desejando mal para esse jovem. E eles estão recolhendo esses campos de energia nos nossos lares. Imaginem um prédio como esse que eu moro, 17 andares, em média 5 pessoas por apartamento, 64 apartamentos, todo mundo assistindo isso, todo mundo vibrando. Nossa, que foi isso? Que crueldade, por que o pai, por que a mãe, por que isso, por que aquilo, aquela jovem tão bonita, e metendo campos de energia. Esse é o propósito. Eles agem sobre um ente fragilizado, que cria uma tragédia, e todos são atraídos para aquela tragédia. Vibram. Não energias boas, em oração, se todos se voltassem para aquele campo, para esse jovem, para essas escolas, para essa família, todos, Senhor, que possamos, nas nossas preces, auxiliá-los diante de tamanho drama familiar. Nós não fazemos isso. Instintivamente, nós reagimos com a mesma violência. E eles recolhem. Não é o André Luiz que diz que os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras é que geram um campo energético à nossa volta? O André fala isso. Então, esse pessimismo, olha, o Brasil não tem jeito, o Brasil que nós achávamos que era um país, é um pessimismo. Essa melancolia, né, que a Covid trouxe, esse isolamento, essa tristeza, essa solidão, essa vontade de acabar com a vida. Nada tem sentido, nada brilha, tudo é cinza. É uma festa. Por isso que nós precisamos estar atentos. Olhando, eu usei uma palavra na preleção de domingo lá no Kardec, até eu fiquei meio estranho assim. Eu falei assim, é preciso nós nos embebedarmos do Evangelho de Jesus. Nós temos que engolir o Evangelho de Jesus e ler, e nos intoxicarmos do Evangelho. Porque esse Evangelho é que fala tudo sobre a relação humana. Perdoai os inimigos, amai o vosso próximo, socorrei. Não é isso que Jesus fala? Nós precisamos, falta isso em nós. Por isso nós entregamos a melancolia, a tristeza, a solidão, aí vem o toque, aí vem a síndrome do pânico, aí vem o processo esquizofrênico, aí vem a hebefrenia, né? E vai vindo a esclerose lateral amiotrófica, vem os derrames, e vão vindo. Essas doenças que vão nos afetando e desequilibrando. Por causa da psicosfera. Quando você está em casa ou no trabalho, você se sente abandonado, ou então está aqui conosco no estudo, ou está na seara no estudo, ou está de férias num resort, e você sente aquele abandono, aquele vazio, nada te agrada, você se sente autodepreciado, você não se valoriza mais, você está envolvido, que nem esse manto aqui, esse círculo, né, negro, em que a pessoa está deitada no meio, no centro dele, é uma psicosfera doentia, nossa mesma, própria para eles se alimentarem. Onde você vai, você carrega isso. Você é uma fonte móvel de energia ruim. É preciso entender essa psicosfera que nós geramos. E aí André fala da ideoplastia, que eu já falei para vocês lá na aula 5, do mecanismo da mediunidade. Quando nós estamos assistindo televisão, documentários muito violentos, nós começamos a criar essas imagens de acordo com o nosso entendimento. Então, a Célia cria uma imagem, eu crio outro, o Carlos cria outra, a Eliana cria outra, e nós criamos uma ideoplastia que não é benéfica à humanidade, e sim prejudicial. E precisamos entender melhor a psicosfera. Isso pode acontecer até dentro do trabalho mediúnico. Por exemplo, amanhã nós vamos estar lá, quarta-feira. Né? Se nós entramos com a psicosfera
depressiva e não fazemos o trabalho de reorganização de energias, de ativar os centros de força, etc. e tal, nós entramos no trabalho a serviço da espiritualidade que não quer que o trabalho dê certo. A gente é um instrumento, nós somos instrumento deles. Precisamos entender a nossa responsabilidade. E aqui está, ó, espíritos inteligentes. Ontem uma pessoa ligou para mim e disse assim, eu estou com muito medo porque disseram que tem demônios na minha casa. Por quê? O que está acontecendo? Tem barulho na parede, as panelas caem, o fogo acende sozinho, as gavetas do armário abrem, as roupas vão tudo para o chão. Eu falei para a pessoa assim, minha filha, agradeça a Deus que só esses aí. Esses não vão te fazer mal. Só vão te assustar, só vão te perturbar. Esses vão te perturbar. Você ignora que eles vão embora. Mas me disseram, tudo bem, quer acreditar no que te disseram, né? Acredita. Problema seu. Mas eu te aviso, cuidado com os inteligentes. Por quê? Esses são os perversos. Esses são os cruéis. Porque eles vão se insinuando, sorrateiro, nos nossos pensamentos que parecem que são nossos. Os pensamentos parecem que são nossos. É tão sutil que você não se dá conta. Exemplo. Bem básico, tá? Hoje tem a última aula lá com o Antônio, do JEP, eu não faltei nenhuma aula, e não vai fazer diferença nenhuma eu ir, e também eu já passei de ano mesmo. Você acha que são seus esses pensamentos? Você acha que são seus? Ou como acontece comigo, né? Também. Nossa, estou cansado hoje, cara. Eu dei aula o ano inteiro e não foi só para o grupo da terça-feira. Eu dei aula a semana inteira, o ano inteiro, eu não parei. Tá chovendo mesmo, vou falar que a minha internet está ruim, caiu a internet e a gente vai se ver amanhã na aula. Esses pensamentos não são meus. São influências para que não tenha um encontro. E nós temos que estar atentos a isso, para não cair nessas armadilhas sorrateiras que eles fazem. Então, são espíritos inteligentes, estão usando muito a internet, todas as ferramentas tecnológicas de comunicação de massa, eles estão usando assim, a bel prazer, e estão influenciando muita gente, né? E, como diz Jesus, é só o começo. Isso é só o começo. Esse caos que nós estamos vendo, Jesus disse, não é o fim, é o começo. E aí Joana vem e fala que nós temos que nos cuidar. Antônio. Oi. Eles usam a internet até para o suicídio, né? Sim. Hoje eu ouvi de uma amiga que conhecido dela, um rapaz, eles fazendo pela internet. Quem aguenta mais a corda no pescoço, o menino não se suicidou? Morre. Olha que loucura. Você vai ter milhares de exemplos. O avô que obrigou o netinho a beber óleo de motor de trator. O netinho morreu. Porque ele viu na internet que curava vermes. E mata o neto de 5 anos. Então, vejam como as tragédias vão se multiplicando. Os pais têm que estar muito antenados hoje com vendo o que as crianças estão olhando. E nós temos uma responsabilidade muito grande, nós espíritas que estamos nesse processo de estudo, de aprendizado, não guardar isso para nós. Levar isso adiante. Orientando as pessoas que vão convivendo conosco. Porque quando nós guardamos o conhecimento, é como esconder a candeia debaixo do cesto, debaixo da cama. Você não leva esse conhecimento para outro, para que ele possa abrir os olhos. Ele continua na fantasia, continua na ignorância.
qual é a grande briga na espiritualidade? Por quem que eles brigam? Por que existe bem e mal? Qual é o tesouro que eles disputam? A mente do encarnado, gente. A mente do encarnado é o tesouro que eles querem. E a espiritualidade tenta nos proteger, tenta nos ajudar, mas nós temos uma tendência de ir ainda para o lado mais negativo, né? Então, os nossos pensamentos, que nós achamos que são nossos, na verdade, são deles. Fiquem atentos, como a Eliana ficou e percebeu que estava sendo influenciada. Olha o que eles querem, o nosso raciocínio. Eles vão se apoderando do jeito que a gente pensa. Chega num ponto que fica muito difícil você saber a diferença do conteúdo daquilo que nos perturba e daquilo que eles provocam. Você não consegue mais diferenciar se é realmente seu ou se é de influência espiritual. Você não consegue diferenciar mais. E quando chega nesse estágio, precisa de ajuda espiritual, precisa. O remédio não resolve. Não resolve. Terapia, psicanálise, psicoterapia ajuda, mas não resolve. Vai continuar sob perturbação. Sem dúvida. É um tema muito extenso, mas eu vou fazer mais uma abordagem paralela. Qual é o efeito colateral de quem toma medicamento para se tranquilizar ou para dormir? Qual é um dos efeitos colaterais mais evidentes? Qual é? Por exemplo, esse Talopram, ele aumenta o teu apetite. Você come mais, consequentemente você engorda. E outros mais. Ele dá pesadelos. Está ouvindo, Lília? Dá pesadelos. Então você passa a sonhar mais. Você vai abrindo campos. Quando você fica obeso, o que você entra? Em depressão. Você entra numa tristeza profunda. Acho que esses remédios faz ficar muito zen, né? Você perde o controle, não é isso? Claro. Claro. Fica que nem uma marionetezinha sob controle deles. Você faz o teu dia a dia para se sustentar, para se manter vivo. Porque eles querem que você fique vivo o máximo possível. Você é uma fonte de energia, mas sob controle. Então, eu pesava 65 quilos, estou com 90 quilos. Você está deprimido, você está começando a entrar em diabetes, você está começando a fazer hiperglicemia, você está fazendo um monte, sujeito a problemas cardíacos. Olha, vai complicando tudo. E eles sabem disso. Eles sabem disso. A meditação não faz nada disso. Ela vai te deixando zen. E a tua pressão, que era alta, começa a baixar. O teu diabetes, o teu índice glicêmico, que era alto, começa a baixar. O seu sono, que era extremamente oscilante, começa a ficar mais contínuo. Eles sabem disso. E não vão deixar você fazer meditação. Não vão. Vão interferir. Você está meditando, chega alguém, buzina, sempre vão interferir. Isso não vai dar certo, é muito cansativo, eu não tenho paciência para isso, eu não sei fazer. Quando Jesus estava cansado, e ele sabia que ia se submeter a duras provas, enfrentar demônios, encarnados e desencarnados, enfrentar os próprios discípulos, né, que o perturbavam pra caramba, para onde ele ia? Para onde Jesus ia? Que Paulo também ia? Para o deserto. Ele se retirava. Ia para o deserto. Onde estão as energias mais puras? Nas regiões mais isoladas, onde a natureza não tem a presença humana.
E ali ele se recompunha, ali ele se entrava em contato com o Pai, ali ele se elevava e adquiria forças, meditando. Meditando. Ele nos ensina isso. Então, a meditação, passem a considerar como um processo de autoajuda, tá? Nesse serviço. E outro aspecto é esse, ó, trabalhar os pensamentos. Como é o meu pensamento diário, da hora que eu levanto até a hora que eu durmo? Como são as minhas palavras? Quais são as minhas atitudes? Qual é o meu propósito no bem? Qual é o meu propósito na paz? Qual é o meu propósito na harmonia? Como eu entendo a vida? Esse slide aqui resume o que você tem que fazer. E é bem básico. Vamos fazer um teste aqui. Tem uma criança que sofreu uma queimadura no rosto por álcool e precisa fazer uma cirurgia plástica, porque senão ela perderá a visão, porque queimou muito a área dos olhos e a cicatriz queloidal vai fechando as pálpebras e vai isolando. A cirurgia plástica custa, nesse nível de gravidade, custa 15 mil reais. A família não tem como pagar. Mas você, que conhece a família, esquece a seara, tá? Você que conhece a família, tem na sua conta bancária 100 mil reais, rendendo lá um dinheirinho, né? Aplicado num fundo qualquer. Você tiraria 15 mil reais da sua conta, de coração, e diria assim, ó, pega teu filho, vamos para o cirurgião plástico, eu pago. De coração. Sem ficar se lamentando que de 100 mil você vai ficar com 85. Você esquece esse negócio aí. O que você sentiu agora é o que determina o nível de propósito que você tem. Se nós, espíritos, que acreditamos na continuidade da vida, sabemos que, assim como o fazendeiro que colheu a produção das suas fazendas e ele não tinha onde guardar mais os silos, ele ia construir silos maiores, e ele disse assim para ele mesmo, deita-te e regala-te na bebida, no bem comer, porque estás muito bem, enquanto os servos dele passavam fome. O que o Espírito disse? Tolo, mal sabes que amanhã levaremos a tua alma. Vai ficar tudo. Aí você... É um exemplo, tá? Você guarda 15 mil reais, permite que a criança fique cega, porque você não quer ficar com 85 mil reais no banco. Amanhã você sai para trabalhar, sofre um infarto, desencarna e tem 100 mil reais na conta. Precisamos pensar. Precisamos pensar. Doutrina é dura. Doutrina é muito dura. Então, precisamos entender essa questão da vida. O que é fazer bem ao próximo? Então, a trabalhar os pensamentos, as atitudes, os nossos propósitos é muito importante. Se você não tem, você age de outra forma. Você vai procurar alguém que você conhece, você vai fazer uma vaquinha, você vai fazer uma rifa, você vai procurar angariar fundos para ajudar. Mas se você tem, o tempo está passando. E em termos de queimaduras, o tempo é muito importante, né? Ocorrências malsãs. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é culpa da espiritualidade? Não. Mas eles estão juntos. Não. O que acontece de ruim em nossas vidas depende das nossas escolhas como espíritos que somos. Se somos bons espíritos, se já pensamos melhor, se já entendemos o que é o processo da vida. Isso
determina quem estará conosco. Mas olha aí, ó, não vamos nos enganar. Toda ocorrência malsã é trabalhada na erraticidade inferior. Eles não vão nos obrigar a fazer, mas eles planejam como te envolver. Onde se amontoam aqueles infelizes que se comprazem em perseguir e malsinar. O que nós já ouvimos falar? Não sei se a Lília, o Carlos, a Magali e os que estão chegando já presenciaram um diálogo em que o Espírito diz assim: eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra você. Eu só não gosto de você. E eu vou fazer de tudo para te prejudicar. Eu vou fazer de tudo para você não ficar aqui. Então, ele tem prazer em perseguir e causar mal. Mas se você está dentro de um campo vibracional elevado, essas ocorrências malsãs, por mais trabalhadas que elas sejam, elas não alcançam o objetivo que eles se propunham. Ela é fracassada. E aí eles dizem assim: não adianta, vocês são muito teimosos, vocês não desistem, a gente faz de tudo para acabar com o grupo de vocês e vocês estão lá. Onde é que vocês arrumam força para isso? Eles falam isso para a gente. Porque eles planejam, mandam o grupo é recolhido, enviado para a espiritualidade. Então, não podemos nos deixar iludir que vem por acaso. Não existe acaso, gente. Em qualquer lugar não existe acaso. Acreditem nisso. Tá? Acreditem nesse processo. Olhe os motivos: inveja, vingança, prevenções, eu não gosto de fulano, perseguições. A Ivone vai ser promovida para a área de como é que chama, Ivone? RH. De RH? Vai. Eu vou dar um jeito de atrapalhar essa promoção dela. Vou falar com alguém lá dentro para atrapalhar a vida dela lá. Está dentro de um processo de vibração de campos de doenças desequilibrantes. Caracterizam imensa faixa de desencarnados que, olha de novo, que se envolvem no comportamento humano, gerando situações embaraçosas e agressividade desalmada. Eles não são bonzinhos. Não são. Eu tinha um dialogador, ele dizia assim, para o espírito perverso, hein? Perverso mesmo. Ele dizia assim para o espírito: meu irmãozinho, Papai do céu espera por você. O espírito ria na cara dele. É a mesma coisa que você disser, falar para um assassino de aluguel que o Papai do céu o ama antes dele te matar. É a mesma coisa. Tá bom, pá, mata. Então, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando e como lidar com eles, como falar com eles, não desafiar, não provocar, não criar conflito, mas nós temos que saber lidar com eles. Qual é o nosso comportamento diante de espíritos desse escola? Qual é o nosso comportamento? Porque ele vai sim tentar te envolver no campo dele. E se você entrar, você não vence, você não sai bem do processo. Então, nós precisamos saber o que move o espírito. É inveja? É vingança? Ele quer causar mal? Qual é o controle que ele exerce? E outra coisa, por que eu pus uma mulher? Não é de à toa que essa imagem está aí, não, viu? Quando nós falamos de processos obsessivos, nós imaginamos o homem, o sexo masculino. Mas as mulheres são os piores espíritos obsessores. Sabiam? Porque elas não agem com violência. Não agem. Elas são inteligentíssimas, elas são estrategistas, elas são planejadoras e elas agem com determinação. Elas sabem onde vão chegar. Eu já atendi espíritos femininos terríveis. Terríveis. Piores do que outros que eu já atendi, como do sexo masculino. Por isso que eu coloquei uma mulher aí. Não se deixe enganar, seu espírito, por ele ser do sexo
ou do gênero feminino. Não se deixem enganar. Se preparem, porque será um diálogo muito duro. Controle mental, olha lá. Aí, Eliana, o que você fez hoje, ó, você controlou. Quando nós não controlamos os nossos impulsos internos, inveja, raiva, orgulho, vaidade, prepotência, esse controle passa a ser realizado pela mente do espírito invasor, que vai ampliar à medida que o tempo passa. Por isso que é importante socorrer no começo a obsessão. Depois que ele já se efetuou, que ela já está estabelecida, não tem como separar. Se ele não quiser mudar, não tem como. Vai ficar 15 anos lá na seara espírita, levando passes, socorrendo espírito, etc., e não vai sair. Porque o controle mental é do espírito obsessor, não é do espírito encarnado. Ele está dentro da mente do outro. É isso que a gente tem que evitar, de esse espíritos, esses, né, ou esse, fazer esse controle. Voltando ao meu irmão, ele está entrando no processo de controle mental. O Antônio, ele sabe disso, você já falou isso para ele, não adianta falar, não tem como chegar. É triste isso, viu? Você dá aula para outros, você orienta outros, você esclarece outros, mas a tua família você não consegue. É difícil, né? Não consegue. Então, ele é uma pessoa muito boa, tem um coração generoso. Generoso o coração dele, é o que salva ele. Ele já tinha se matado já. Ele é generoso, ele cuida das minhas... Eu tenho uma tia com 102 anos. Ele vai fazer compra para ela, ele faz essa parte, né? Mas é extremamente... cada centavinho, cada... Tem um controle, que tem uma parte dele que é controlada por outro, ou por outros. E esse outro vai ampliando esse acesso, esse controle, à medida que o tempo vai passando. À medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais e mais sujeito ao controle. São os extremos, tá, gente? Quando é muito jovem, criança, até os 15, 16 anos, também é muito influenciado. Muito mesmo. E quando já está mais velho também. Por isso que lembra do Valmor Chagas? Quem lembra do Valmor Chagas? Com quantos anos ele suicidou-se? Qual era a idade dele? Então, nós somos um prato cheio de doce, esperando os espíritos, as moscas caírem sobre nós. Então, o que a Joana fala? Nós somos almas que vivemos na Terra e temos sofrimentos dos erros que nós praticamos no passado. Todos nós, viu? Todos nós. Nós já nos chafurdamos no ódio, e nós somos um prato cheio para esses espíritos que se comprazem em infernizar todos nós, que damos abrigo moral e psicológico para eles. Por isso que a meditação começa a interferir na ação deles, porque você, ao meditar, a sua mente, ela procura se elevar. E se você procura se elevar, psicologicamente, você começa a se ligar à espiritualidade maior, que vão te acalmar, que vão serenar, que vão aplicar passos, e você está meditando e recebendo energias. Então, todo aquele desequilíbrio hormonal, aquele desequilíbrio psicológico, aquele desequilíbrio orgânico, começa a se reequilibrar através da meditação. Não são amigos. Se precisar fazer mal para nós, eles vão fazer. Sem piedade. Não tem perdão, não. Às vezes nós também não tivemos perdão nem tolerância com eles, né? Mas aí vem a conduta pessoal de cada um de nós. Você quer resultados ou você quer valores? Valores de Jesus. Se nós modificarmos a nossa conduta pessoal, nós estamos propiciando campos vibratórios para o bem. Tá? Esse slide explica por si, né? Aí vem Joana. Quando nós mudamos a conduta moral, né? Vamos botar aqui, ó, a conduta pessoal e moral,
os amigos espirituais se aproximam de nós, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, e vão nos influenciar emocionalmente e mentalmente. O que os adversários fazem para nos derrubar, os amigos fazem para nos elevar. O modo de ação é o mesmo. Depende de como você sintoniza. Tá bem? Mudar os hábitos. Jesus ensinando, né? Temos que assumir novas posturas mentais, nos afastarmos de pessoas que são doentes, que nos podem causar mal. Viu, Ivone? Não quer, minha amiga. Não quer. Então, não tem o que fazer. E essa terapia tem que ser feita de início, no comecinho. Não muda. Né? E aí começam as somatizações no corpo físico. Lembra que eu falei lá no início? Você tem esclerose, você tem Alzheimer, você tem Parkinson, você tem diabetes, você tem lesões de pele, você tem problemas cardíacos, você tem cânceres, você tem doenças da mente, porque o teu desequilíbrio espiritual vai somatizar no teu corpo físico. Eu pus essa criança aí com essas lesões de pele, que é o fogo selvagem, né? Fogo selvagem, dói pra caramba, né? E não tem tratamento, tá? Normalmente, espíritos que reencarnam com fogo selvagem são espíritos que, quando eram líderes, né, ou generais, ou soldados, queimaram pessoas, né, acenderam fogueiras na Inquisição, colocaram em tachos de óleo fervendo, são espíritos que fizeram isso. Então, eles reencarnam para depurar esses campos de energias muito densos que eles mesmos geraram em torno de si. Toda ação tem uma ação, né, uma reação do mesmo efeito e contrária. Isso aí tem cura, Antônio? Não. Tem não. Tem alívio. A cura não tem, não. E esse tipo de situação exige várias reencarnações, viu? Não é uma só, não. Ele vai desencarnar assim, vai nascer, vai vir mais leve na próxima, vai vir mais leve, mas exigem várias reencarnações. Perturbadores espirituais. Onde é que eles estão olhando? Olha lá, ó, o coração. A fim de dominá-las depois. Eles não olham a mente, num princípio. Eles olham o que você tem em si. O que o seu coração, o seu cardíaco vibra. E aí, você fica sob o controle deles. Se você... Eu estou sorrindo aqui para... Deixa eu ver para quem que eu vou dar um sorrisinho. Para a Lia. Olha, Lia, nossa, como eu te adoro, você é minha melhor amiga, não sei o que lá, né? Então, ela me ama, né? Nossa, o que eu puder eu faço por você, você conta sempre comigo, e eu vou cantando essa sereia para ela. Mas o meu coração está planejando tirar alguma coisa dela. Eu quero tirar algo dela, então eu me faço passar por amigo. Né? Não vou lá com uma arma na mão e ameaçá-la, ela vai tentar se defender. Só que esses espíritos estão me observando. E sabem que eu sou uma fonte de grande energia para eles. Eles vão me colocar em situações cada vez mais complexas, até que eu termine numa penitenciária, até que eu assassine alguém, até que eu seja um traficante, até que eu me desvirtue da minha encarnação para me prejudicar de novo. Eu aceitei. Tá? Então, eles estão sempre de olho, não no que nós pensamos a princípio, o que nós sentimos no dia a dia. Essa é a questão. E aqui a gente encerra essa parte de interferências espirituais, que é um breve estudo sobre a atuação dos espíritos, sobre as suas técnicas e táticas de ação. Essa imagem também tem um significado. Eu poderia ter colocado um espírito horroroso, tudo preto para vocês, mas eu estou colocando assim, porque existem classes de espíritos que não são feios, gente.
não se apresentam como sombras, como deformados, eles se apresentam com a sua capacidade de hipnose dessa forma, né? De uma forma agradável, bonita, só que o coração é negro, né? Mas eles usam as técnicas da hipnose, do transe hipnótico. Então, a evidência não é do médium não é uma ferramenta de confiança para você acreditar que aquele espírito que está ali é bom. Ele é todo clarinho, ele usa uma roupa branca, não sei o quê. Não é fator para você aceitá-lo como bom. Precisa observar outras coisas, tá bom? Então, não se deixe enganar.